Sei que todos com certeza tiveram lutas para chegar até aqui, mas se chegaram até aqui é porque houve vitória. Amém. Amém? Glória a Deus, né? Queria também saudar a você que nos assiste pelo YouTube. Que Deus possa te abençoar grandemente. Nós estamos agora transmitindo ao vivo por meio do site advertenciafinal.com.br. E se você não conseguir assistir a programação ao vivo, então você pode recorrer ao site youtube.com/TV Advertência Final. Nós vamos estudar hoje um tema que, pelo menos a mim, me agrada muito. Nós somos parte de um plano estabelecido muito antes de cada um de nós ter pensado, de cada um de nós ter existido. Eu sei que nós nos preocupamos mais com os nossos problemas do dia a dia, mas a realidade é que nós fazemos parte de um contexto que ele vem desde os dias da eternidade. Na verdade, nós fomos vistos desde lá. É como se alguém pudesse assistir um filme e pudesse ver o irmão Luzildo no ano de 2013, porém lá no início da eternidade. E a cada um de nós, da mesma maneira. Assim sendo, cada um dos nossos dias estava contado, cada um dos nossos passos já era conhecido, e o desejo de nós, de Deus para nós, já estava traçado desde aquela época. Nós não somos frutos do acaso. Isso é o que nós vamos ver pela Bíblia hoje. São verdades profundas que poucos conhecem, e eu creio que algumas dessas verdades elas estão ocultas desde o tempo dos apóstolos. E só agora elas começam a vir à tona. Falo isso porque, pelo menos dentro do que Deus me permitiu conhecer até agora de religião, nunca vi ninguém pregando algumas das verdades as quais vamos comentar aqui. Então, a razão pela qual eu sei que há verdades que estão ocultas desde o tempo do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, e Deus reservou elas para virem à tona, para serem colocadas diante dos olhos das pessoas que vivem na última geração da Terra, que somos nós. Eu vou convidar vocês para abrirem as Bíblias em Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. O texto diz, está falando sobre a besta do Apocalipse, fala que adoraram a besta todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, Cordeiro este que foi morto desde a fundação do mundo. Nós não lemos errado. O texto diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Nós escutamos que o Cordeiro morreu há 2000 anos atrás, não é verdade? Jesus Cristo morreu no ano 31 da nossa era. Só que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E aí, como é que se entende? Eu digo a vocês que durante anos eu olhava para esse texto e o texto me intrigava. Como é que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? A minha mente não alcançava compreender essa verdade. Uma coisa é certa, a fundação do mundo, ela vai nos levar para o tempo da criação, certo? O tempo em que o mundo foi fundado. Agora a pergunta é, como é que Jesus, o Cordeiro, poderia ser morto desde o tempo da criação? Em primeiro lugar, eu queria estudar com vocês sobre que tempo essa passagem aqui está falando. Quando fala desde a fundação do mundo, nossa mente pode ser levada para dois momentos. O primeiro momento é lá quando a Terra foi fundada, nos 6 dias da criação, quando Deus formou tudo e depois criou Adão e Eva. Mas fundação do mundo também pode se referir a um momento mais antigo. O momento em que Deus começa a criar o próprio universo. Porque no Gênesis está escrito assim,
no princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas a terra não era perfeita. Digo, a terra não estava preparada para receber os homens. Porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, antes daquela semana da criação que nós conhecemos, antes daquilo, Deus fez o universo. Quanto tempo antes a Bíblia não revela? Mas fato é que foi antes. E assim sendo, quando Deus desceu aqui a esta terra para prepará-la para ser o nosso lar, ela já existia há algum tempo. E a fundação do mundo, então? Ela refere-se à criação da terra, à fundação da terra, aquela semana da criação, ou ela se refere à fundação do universo? Eu queria convidar vocês para abrirem comigo em Provérbios, capítulo 8. Nós vamos ver ali uma espécie de um relato de diário, como se fosse uma pessoa escrevendo aquilo que aconteceu com ela. Provérbios capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 22. Essa pessoa diz assim: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Então ele não está falando da semana da criação, está falando de antes. Antes de haver abismos, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Outeiros são montes pequenos. Tá? Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Ele está falando assim, olha, Deus não tinha feito nem o átomo, nem o primeiro átomo do universo, o princípio do pó do mundo. Quando ele, verso 27, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu aluno. Em cada dia eram as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Pergunta é, quem era este ser? Quem era este ser? Jesus. Só pode ser Jesus, certo? Deus estava formando tudo e ali tinha um que era o aluno. Ele aprendia e ele fala que antes de Deus fazer o princípio do pó do mundo, ele nasceu. Agora a gente começa a entender por que Jesus é o Filho de Deus. Porque ele nasceu de Deus. É filho porque nasce do Pai, certo? Então filho não é título, filho é porque ele é filho mesmo. Filho literal. Jesus foi gerado de Deus. E ele foi gerado antes que Deus fizesse o primeiro átomo do universo. Ou seja, a primeira obra de Deus foi gerar a Cristo. A primeira obra dele. E o que isso tem a ver com o Apocalipse 13, 8, que a gente já leu? Bom, uma coisa já fica revelada. Quando fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, aqui eu vejo fundação do mundo, e eu consigo relacionar isso com o início do universo. Como? Dá uma olhada no verso 26 comigo. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele fala o pó do mundo, ele está falando do planeta Terra ou está falando do universo? Do universo. Então a palavra mundo na Bíblia, ela é usada também para representar todo o universo. Quando fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, a Bíblia nos leva a entender que o Cordeiro foi morto desde a fundação do universo. Alguém perguntaria, como? Pois se Jesus morreu faz 2000 anos, eu sei. Então a Bíblia não está falando dele morrer fisicamente.
Mas a Bíblia está falando dele tomar uma decisão de se dar por nós. Mas espera aí, no início do universo não tinha pecadores, então não precisava ninguém morrer? Como é que é essa que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo? Então nós começamos a entender uma coisa, que Deus, antes de tudo, ele via o fim desde o princípio, porque Deus vê o futuro, e aí ele viu cada um de nós. E aí ele viu que o Rafael ia pecar, ia errar às vezes. E aí ele entendeu que ele precisava de um Salvador. Ele pensou, puxa, mas se eu crio ele, né, ele peca, então se ele peca ele tem que morrer. E se ele morrer, agora eu perco ele, eu não quero perdê-lo. Então eu preciso arranjar um Salvador para ele. Bom, eu não posso morrer. Por que Deus não veio? Uma pergunta que é boa de ser respondida, né? Por que Deus mesmo não veio aqui para morrer por nós? Abre em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, vocês vão descobrir o porquê. Por que Deus, o Pai mesmo, não veio aqui morrer por nós? Ali fala assim, ora, ao Rei dos séculos, é Deus, né? Imortal. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, o único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Aqui a Bíblia nos mostra que Deus é imortal. Deus não pode morrer. Há uma coisa que Deus não pode, é morrer. Até porque, se Deus morresse, a criação que ele fez, que é sustentada por ele, o que aconteceria com ela? Ia desaparecer. Então era impossível Deus falar assim, não, eu mesmo vou morrer pelo Rosildo. Não dava. Então, Deus olhou e falou, não, alguém terá que morrer para que o Rosildo viva, mesmo tendo pecado. Porque quando há o pecado tem que haver a morte. O salário do pecado é a morte. Bom, então que tal se Deus fizesse novas criaturas para morrer por nós? Ora, mas aí como é que fica o coração de Deus como pai? Eu mato um para ficar com o outro, vou escolher quem? Complicado, né? Já pensou se Deus criasse alguém para morrer por nós? Só que essa criatura morre, ela fica na morte e eu vivo. Então Deus pede um filho para resgatar o outro. Não cabe isso no coração de um pai. Então Deus tinha que prover um meio de que alguém morresse pelo homem, mas que ele pudesse ressuscitar também. Certo? Porque aí sim Deus salvaria todos. Ninguém ficaria perdido. O propósito de Deus era o quê? Ter todos ao seu lado, todos os filhos vivendo como ele, sem pecado, em santidade, em perfeição. Para que isso acontecesse, Deus precisaria de um ser que, quando vivesse na terra para nos salvar, não cometesse nenhum pecado. Aí alguém falaria, não, tudo bem, podia vir um anjo então. Por que o anjo não vem? Sabe por quê? Porque quando Deus cria um ser, esse ser nasce para ele formar um caráter. A criança não nasce com caráter formado, não é verdade? Ela vai formando, ela vai adquirindo hábitos, certo? E aí ela vai formando. Quando ela nasce, ela herdou alguns traços de caráter do pai e da mãe. Por isso que ela faz algumas coisas parecidas. Mas o caráter dela vai ser formado ao longo do tempo. Não é assim? Então isso quer dizer que se uma criatura viesse aqui para tentar viver de forma perfeita, tudo bem, dentro do que ela sabe que é certo, ela poderia fazer o certo, mas haveria coisas que ela não sabe. E aí ela comete erros por ignorância. Toda criatura comete erros por ignorância. Por exemplo simples, né? A criança é pura, não é assim? Mas a criança erra, não é? E como é que a criança erra mesmo sendo pura? Porque ela não aprendeu ainda tudo. Não é verdade? A gente tem que ensinar. Só que para salvar toda a humanidade e essa pessoa ainda ressuscitar, não ia ser possível que essa pessoa tivesse que aprender. Ela tinha que nascer já perfeita. Ela tinha que nascer com um caráter igual ao de Deus. Daí ela não ia cometer nenhum erro por ignorância.
Como é que isso ia ser possível? Se Deus gerasse um filho. Porque assim como nós pais transmitimos traços de caráter para os filhos, Deus ia transmitir os traços de caráter para o seu filho. Mas a transmissão de caráter seria perfeita. E sendo ela perfeita, o filho nasceria com caráter igual do pai. Cristo, quando nasceu, portanto, ele não tinha um caráter para desenvolver. Ele nasceu com um caráter perfeito, lá na eternidade. Ele não cometia faltas por ignorância. O desejo dele era exatamente igual ao desejo do pai, porque era um desejo perfeito. A pureza, a santidade de Cristo eram iguais à de Deus. Entende? Então, Cristo foi gerado antes de haver o universo, por quê? Porque Deus não queria arriscar criar seres, sendo que esses seres não teriam Salvador caso eles pecassem. Então, Cristo foi gerado quando Deus pensou em nós. A resposta, então, fica: quando é que Deus pensou em nós? Desde antes da fundação do mundo. Deus falou: não vou criar nenhum átomo se eu não tiver um Salvador para os filhos que eu vou colocar aqui nesse universo. Entende? Eu não vou arriscar perder nenhum desses filhos. Então eu vou fazê-los. Porém, antes eu vou providenciar um Salvador. Por isso que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, né? Sem Ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Deus não ia fazer nada sem antes ter Cristo. Porque Cristo seria o nosso Salvador. E aí, então, parem vocês para meditar, né, no filme. Deus acabou de gerar a Jesus. De que jeito? Bom, a Bíblia diz que o Filho está no seio do Pai. O seio é aqui no peito, nas costelas, né? Talvez o melhor exemplo que nós encontremos na Bíblia é quando Deus forma Eva a partir de Adão. Ele pega do seio de Adão, faz uma cirurgia, anestesia Adão, faz ele dormir, ele pega a costela e gera a Jesus. Gera a Eva. Agora, se Deus gera Jesus a partir de si mesmo, a pergunta é: quem anestesiou a Deus? Então, foi um grande sacrifício. Embora Deus não fale, talvez ele não fale porque é como aquele pai que ele escolhe dos filhos aquelas vezes que ele sofreu muito para poder pôr o pão dentro de casa e ele só fica satisfeito de ver os filhos comerem. Não é verdade? E assim Deus, ele tem mistérios ocultos, os quais ele não coloca para nós, mas fazem parte dele, né? Fazem parte do seu caráter de amor. E aí ele conversa então com o seu filho que acaba de nascer. E aí ele explica para o filho qual é o seu desejo. Olha, eu quero criar um universo. Gostaria que nós tivéssemos muitos seres, anjos, homens, e eu queria que eles fossem felizes. Só que nós vamos dar para eles liberdade de escolha. Eles vão poder obedecer ou desobedecer a nós. Só que se eles desobedecerem, alguém precisa morrer por eles, para que eles possam ser perdoados. E eu não posso morrer. Mas eu queria saber se você tinha interesse de morrer por eles. Sabe, o plano deu certo porque o caráter de Jesus era igual ao de Deus. Então, o mesmo amor que Deus tinha, Cristo tinha. E aí, ele contemplou já cada um de nós, e aí Cristo mesmo tomou aquela decisão e disse: sim, eu também não quero ficar sem eles, porque eu os amo, mesmo sem tê-los visto. E aí, Cristo falou para Deus com certeza: eu vou morrer por eles. Isso quer dizer que quando Deus e Cristo começassem a formar o primeiro átomo do universo, isso seria como se Cristo estivesse assinando a própria sentença de morte. Porque ele sabia que ia ser criado Lúcifer, que ia se transformar em Satanás, ele sabia que ia ser criado o Adolf Hitler, o Nero, e assim por diante, todas as pessoas que fossem até os piores caráteres da história. E aí, Jesus falou: eu amo todos eles. Eu me disponho a morrer por eles. Por isso que quando começa a criação, a fundação do mundo, o Cordeiro já estava morto.
Em que sentido? Cristo já tinha decidido morrer por você e por mim. E Deus também já tinha providenciado isso. Deus viu você e eu lá. Nós não nascemos em 1900 e alguma coisa. Para Deus, Ele nos viu lá nos dias da eternidade. No livro de Jeremias, capítulo 31, e no verso 4, Deus fala justamente isso. Jeremias, capítulo 31, verso 3, perdão. O profeta testifica: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei. Também com amável benignidade te atraí. Com amor eterno, eu, Deus, te amei. Por isso que agora que você veio à existência, o meu trabalho é te atrair. Compreendem? Atrair. Irmãos, tem muita verdade oculta nesse tema que nós estamos colocando. Não tem como esgotar. Esse tema é como se fosse um oceano e eu passo para vocês um copo de água, mas ainda tem o resto para você beber, para você descobrir. Mas eu queria dar um resumo de tudo isso aqui para vocês, que é possível. Abram por gentileza comigo em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 19 e 20. Momento em que o apóstolo Paulo vai falar a respeito de Jesus. Ele fala, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Toda e qualquer promessa que Deus fez em Cristo, ela tem o sim, vai se cumprir. Toda e qualquer promessa que Deus fez em Cristo, ela tem o amém. O que quer dizer amém? Assim seja. Ou seja, em Cristo todas as promessas de Deus se cumprem. Então pare para pensar em todas as promessas que Deus já fez, que você vai descobrir ainda que Deus fez, e que estão na Bíblia, e que Deus fará para o ser humano. Todas as promessas estavam em Cristo. Mas Cristo foi gerado antes de começar o universo. Isso significa que Deus deu todas as promessas para nós em Cristo lá. Isso começa a abrir a nossa mente, né? Por exemplo, mas o Espírito Santo, sim, a promessa do Espírito Santo, Deus, desde lá, já nos deu. Nos deu por promessa. E de que espécie de promessa? Assim, quando eles caírem, eles vão precisar. Então eu já garanti que eu vou dar. A Bíblia diz que Jesus morreu para obter o Espírito Eterno. Vamos abrir em Hebreus capítulo 9. Dá uma olhada lá. Hebreus 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que se ofereceu por nós pelo Espírito eterno. Cristo se ofereceu como sacrifício para quê? Para receber o Espírito Santo. E para poder dar o Espírito Santo a nós, não é verdade? Mas aqui é dito que esse Espírito é eterno. O sentido é, a promessa do Espírito é uma promessa feita desde a eternidade. Entende? Ou seja, você fala do Espírito Santo hoje, né? Puxa, uma bênção que Deus deu. Só que Deus já planejou dar desde antes. Isso quer dizer que quando a criança nasce, ela por direito já recebe o quê? O Espírito Santo.
Por isso que Jesus falou que o Espírito Santo convenceria o mundo do quê? Do pecado. Então ele não viria só para o crente. Pararam para pensar nisso? Porque Deus tem que convencer quem do pecado? O ímpio ou o justo? Primeiramente o ímpio. O justo ele vai depois, né, vai ensinando. Mas em primeiro lugar a gente pensa no ímpio. Então quando fala o Espírito convence o mundo do pecado, quer dizer o quê? Deus mandou o Espírito para todo mundo. Desde que o ser humano nasce, Deus está insistindo para a pessoa se salvar. Entende? É a voz da consciência que todo mundo ouve. Irmãos, a força que Deus faz para nos salvar, se ela fosse bem compreendida, ninguém se perderia. Se ela fosse bem compreendida e aceita, não tinha como alguém se perder. Porque essa força é muito maior do que a força que nos leva para perder. Vocês acham que o mundo tem tentações fortes? Acham que o diabo é forte? Vocês não conheceram o que Deus tem. Que quando o homem conhecer o que Deus tem, ele vai rir do que o diabo tem. Que a Bíblia, por várias vezes no Velho Testamento, ela fala que Sião, a igreja, ela se ri do diabo. Amém. Não é verdade? Quer dizer, porque ela fala, o diabo é como um graveto. Né? Já está quebrado, já está derrotado. Né? Então, irmãos, existem muitas coisas preciosas aqui. Eu não tenho como esgotá-las aqui. Estou preparando um material escrito. Quero em breve poder compartilhar com vocês um material que traz essas verdades à luz. Mas não queria fechar sem fazer uma aplicação pessoal e prática. Vamos abrir no livro de Efésios, capítulo 1. Posso dizer para vocês que no livro de Efésios, Paulo, ele expressa, ou melhor, ele dá a entender que ele já conhecia isso que nós estamos falando hoje. E ele, de forma bem clara e categórica, ele vai falando essas coisas. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, versos 3 a 5, ele diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quantas bênçãos espirituais? Todas. Foi o que nós já falamos aqui. Certo? Todas as bênçãos já foram dadas em Cristo. Como também nos elegeu, quer dizer, nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Foi o que estivemos falando. Antes de fundar o primeiro átomo do universo, Deus escolheu, né, a irmã, o irmão, e assim por diante. E ele nos escolheu para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então ele já fez um projeto para a nossa vida. O projeto para a vida de cada um de nós, independente de onde nós nascemos, qual família nós tivemos, que situação nós enfrentamos na infância, o projeto dele era: eu vou fazer dele um santo e irrepreensível. Amém. Né? E esse projeto, Deus, desde que nós nascemos, começou a trabalhar com força para que fosse cumprido. Então você é o propósito de Deus, feito desde a eternidade. Você é o projeto de Deus. E disse no verso 5 que Deus nos predestinou. Para quê? Para honra. Para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ele sabia que nós íamos ser pecadores. O pecador é um filho errante. Né? E agora ele precisa ser adotado por Deus. Aí ele se converte. Deus planejou para todo pecador a conversão. Planejou que ele fosse adotado. Sabe, irmãos, Deus não planejou que uns fossem ser os seus queridinhos e os outros fossem ser os seus excluídos. Um predestinado para a vida e o outro predestinado para o inferno. Irmãos, Deus não seria um pai desse jeito. Não é verdade? Pai que ama um e odeia outro filho? Tem jeito? Não. Né? Deus predestinou todos para a bênção. Independente das dificuldades que aquela pessoa enfrentou, das circunstâncias do seu nascimento, dos pais que ela teve, das tendências que ela herdou,
Deus deu muito mais poder para refazer tudo isso aí. Para reverter todo o mal, reverter toda a maldição. E ele já reverteu toda a maldição em Cristo. E isso não aconteceu agora. Isso aconteceu lá antes do início do universo. Então, irmãos, a pergunta é: se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? O diabo já está pisado, vencido. Amém. Em nome de Jesus. Amém? O diabo já está acabado, meus irmãos. Amém. Não temos que nos preocupar com ele. Por quê? Se nós tão somente contemplarmos aquilo que Deus fez por nós, está acabada a batalha. Está vencido. Né? E nós vamos andar em santidade, como Deus falou. Quem crê, quero ver a mão. Amém. Em nome de Jesus. Paulo reforça isso aí no capítulo 2 de Efésios. Nós estamos nos aproximando de encerrar, tá? Capítulo 2 de Efésios, quando ele fala assim, verso 1: Ele nos deu vida, estando nós mortos nas ofensas e pecados. Esses em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo isso Ele fez quando nós ainda éramos ímpios, já estava feito. Então, irmãos, hoje o que resta é receber a bênção. Eu pergunto, quem gostaria de receber? Amém, Senhor. Amém, em nome de Jesus. Vamos então orar. Amém. Vamos colocar em pé, vamos orar. Então vamos nos ajoelhar, porque senão sai do vídeo aqui. Senhor nosso Pai, te agradecemos por esta mensagem de vida, que vai preparar um povo para te receber sem pecado em breve. Pedimos que essa mensagem possa nos fortalecer para a vitória e que tenhamos a certeza de que, estando o Senhor ao nosso lado, o diabo já está vencido, a vitória já é nossa. E o diabo, Senhor, nada tem em nós, porque nós somos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Amém. E aí, Senhor, não resta nada que Ele possa fazer senão se lamentar. Amém. Então, Senhor, pedimos que dê a vitória a esta igreja Amém, hoje. Senhor. Dê a vitória àquele que nos assiste, Senhor. Amém. Nós possamos sair daqui vencedores. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te rogamos, agradecemos e determinamos a vitória pela fé. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos nos despedindo já. Nós queremos orar pedindo a você uma bênção. Que está acabando a bateria, não queremos que você saia sem a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até sábado, 10h30 da manhã, horário de Brasília, se Deus quiser. Amém. Agora nós que ficamos, vamos cantar o hino e aí vamos finalizar esta reunião de culto. Não